Imagina que você está num lugar onde cada passo pode ser o último, onde um simples gatinho de repente vira um predador gigante e tal, e um saleiro pode se tornar uma arma super perigosa. Agora imagina que você está preso nesse mundo. Pois é, esse é exatamente o universo de Terra de Gigantes, uma das mais ousadas e visualmente impressionantes séries de ficção científica da TV dos anos 60. E no Papo no Set de hoje a gente volta no tempo para revisitar essa obra-prima que é ambiciosa, cheia de simbolismo, crítica social. Então se ajeita aí na cadeira porque a jornada para a Terra dos Gigantes tá só começando. Fala galera do bem, e é isso, Terra de Gigantes foi exibido originalmente entre 1968 e 1970 pela rede americana ABC. A série só teve 2 temporadas, um total de 51 episódios e todos coloridos, o que já era um diferencial para aquela época. Criada e produzida pelo Irving Allen, o mesmo responsável por clássicos como Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço e Túnel do Tempo, Terra de Gigantes foi a produção televisiva mais cara da história até então. Só o piloto, para vocês terem uma ideia, custou cerca de US$ 500 mil, algo em torno de 4 milhões aí, de repente, em valores atuais. A premissa era bem simples, só que extremamente poderosa. Imagina o seguinte, num futuro próximo, o longínquo ano de 1983, a espaçonave Spindrift decola de Los Angeles rumo a Londres. E aí durante o voo, de repente rola uma zica espacial ali que transporta a nave e os ocupantes para um planeta muito semelhante à Terra, só que com uma pequena diferença. Tudo e todo mundo é 12 vezes maior. O elenco era liderado pelo Gary Conway, no papel do capitão Steve Burton, e pelo Don Marshall, como engenheiro Dan Erickson. Na verdade, um dos raros protagonistas negros em séries de ficção científica daquela época. Ainda tinha a Diana Lund como a Valerie, a Heather Young como a Betty, o Don Matheson, vivendo o comandante Mark Wilson, o Stefan Arngrim como Barry e o Kurt Kasner como o atrapalhado e leal Alexander Fitzhugh. Cada personagem desses aí ele representava um tipo humano bem específico. O herói, o técnico, o cínico, o inocente, a mulher forte e tal, compondo um microcosmo da sociedade americana em plena Guerra Fria e no meio daquele fervor que foi a corrida espacial. Um dos maiores trunfos da série estava exatamente no design de produção. Para criar esse mundo dos gigantes, a equipe do Irving Allen construiu maquetes, adereços, cenários gigantescos, e os atores eles tinham que contracenar com lápis do tamanho de postes, xícaras maiores que banheiras e tal, e gramados que pareciam verdadeiras florestas. E tudo isso era filmado usando truques de perspectiva forçada, câmeras especiais, efeitos óticos artesanais e tal, criando toda uma estética única e bastante engenhosa para aquela época. E por conta disso não era raro que uma cena bem simples levasse dias para ser filmada. A série também explorava com frequência a crítica social. Os gigantes era, na verdade, uma sociedade autoritária, com uma polícia secreta que espiona os pequenos, sugerindo paralelos com regimes totalitários e o medo do diferente. E apesar de parecer à primeira vista só mais uma aventura sci-fi, o Terra de Gigantes é carregado de metáforas políticas, sociais. Por exemplo, a luta pela sobrevivência dos protagonistas no mundo opressor ela pode ser lida como uma crítica nem tão velada assim ao imperialismo, ao autoritarismo, à xenofobia, ao poder desproporcional das corporações, enfim. A própria condição de serem pequenos numa terra de gigantes ela ecoa um sentimento de insignificância frente ao próprio sistema, algo que ressoava profundamente naquele público em plena ebulição cultural, política, pós-Vietnã e pós-direitos civis. A série tinha uma audiência razoável e um público bem fiel, mas ela foi cancelada depois de 2 anos. Principalmente por causa do custo de produção, que era altíssimo. Só que a série caiu no gosto popular, ganhou status de cult e foi exibida por décadas e décadas em dezenas de países, incluindo o Brasil. Por aqui, a legião de fãs passava as tardes na frente da TV Record, da TV Tupi, eu era um deles. O impacto visual e temático de Terra dos Gigantes ele pode ser sentido em obras que vieram depois e que beberam dessa fonte descaradamente, como Querida Encolher as Crianças, Gulliver e até em episódios de Star Trek e Doctor Who também, que flertam bem com esse rolê de universos desproporcionais. E além disso, a série foi meio que pioneira em representar a diversidade racial na ficção científica televisiva com o Don Marshall, dividindo o protagonismo ali de igual para igual, algo que era muito raro, como eu falei, na TV dos anos 60.
A popularidade da série ela gerou brinquedos, livros, quadrinhos, jogos. A Marvel chegou a publicar HQs, né, inspiradas aí nesse universo da série. E nos anos 2000 começaram a surgir rumores, que né, felizmente não chegaram a virar realidade, sobre um reboot cinematográfico dirigido pelo James Cameron, o que dá a dimensão do carinho né, que a série ainda desperta. Tá, né? Tendo a assinatura do James Cameron, eu sou obrigado a confiar que não seria um desastre completo. Mas esse lance de reboot sempre sei lá, sempre me deixa meio com o pé atrás. Uma outra curiosidade é que muitos dos cenários e dos adereços né, dessa série foram reaproveitados de outras produções do próprio Irving Allen, né? E isso incluía figurinos, modelos das espaçonaves e até trilhas sonoras mesmo. Todas elas compostas por nomes de peso, como John Williams e o Alexander Courage. Terra de Gigantes é um daqueles casos onde a limitação técnica ela se transforma em força criativa. Assistir a essa série hoje é como folhear um livro de ficção científica vintage, sabe? Tudo é nostálgico, tudo é exagerado, mas ao mesmo tempo é super engenhoso. Aqueles efeitos, mesmo que datados ali, eles têm lá o seu charme, sabe? Os episódios eles são bem ágeis, a tensão é constante, bem equilibrada, e as questões que são levantadas ali, elas continuam super pertinentes, super atuais. Se a gente for analisar direitinho, tá tudo aí acontecendo diariamente. Mais do que uma série, Terra de Gigantes é um manifesto visual sobre a nossa própria pequenez diante dos sistemas que a gente mesmo cria, sejam políticos, sejam tecnológicos, sociais, enfim. E nesse sentido, a série continua e vai continuar gigante, né? Crítica social, disfarçada de aventura sci-fi, Terra de Gigantes pode até parecer à primeira vista uma série de aventura com efeitos engenhosos, tramas levezinhas ali, mas por trás desse espetáculo todo, né, desse espetáculo visual, aí a gente tinha uma crítica social poderosíssima, sutil, sabe, mas impossível de ser ignorada para quem vê com um olhar mais atento. Os protagonistas eles são seres humanos comuns, vindos de um mundo democrático, são livres e são arremessados de repente para uma civilização parecida com a Terra, mas regida por um regime super autoritário, sabe, onde vigora o medo, a vigilância, o controle absoluto. Os gigantes, apesar do tamanho físico, eles representam claramente a figura do poder opressor. Eles têm tecnologia avançada, mas também um aparato policial violento, um Estado que persegue o diferente, né, que caça os pequenos como se fossem pragas, né, como se fossem ervas daninhas, enfim. É impossível a gente não traçar paralelos né, com o clima político dos anos 60, uma época em que o mundo vivia sob aquele espectro da Guerra Fria, com a sombra do totalitarismo, da espionagem, da censura, enfim. A série, como eu falei, foi ao ar de 68 a 70, em plena efervescência desses movimentos civis, protestos contra a Guerra do Vietnã, o fortalecimento dos direitos das minorias, enfim. E nesse contexto, Terra de Gigantes funciona como uma metáfora elegante sobre a resistência, a marginalização e a própria sobrevivência mesmo, né? Em última análise, se a gente for pensar, é exatamente isso. Os personagens principais, especialmente o menino, né, o Barry e o Dan Erickson, eles são duplamente vulneráveis nesse universo super hostil. E ao longo dos episódios a gente vê que ali não existe só a luta contra os perigos físicos, mas também contra aquela opressão simbólica. É a sensação constante de estar sendo caçado, sabe, de não ter voz, de ser invisível, ou pior, de ser visto como uma ameaça apenas porque está ali, apenas porque existe. E a série é sobre isso também, sabe? O desconforto de ser minoria num mundo feito por gigantes, né? E os gigantes podem ser qualquer coisa. O sistema, o Estado, as corporações, o preconceito, o racismo, a ganância, o militarismo e a própria ideia de normalidade, sabe? É uma ficção científica, não resta a menor dúvida, que fala sobre o presente, era o presente de então, né? Mas que também fala sobre o presente de agora. Em alguns episódios, os gigantes eles chegam a demonstrar um certo medo dos pequenos, e isso é brilhante, porque o medo do diferente, do que não se encaixa, né, do que ameaça o status quo, é um medo real, né, cotidiano, é um medo humano. E Terra de Gigantes joga muito bem com essa inversão de papéis o tempo todo. Quem que é o verdadeiro monstro ali? O que é mais perigoso? Um homem de 15 centímetros com ideias ou um gigante ignorante com poder absoluto? Responde essa pergunta se você for capaz. E aí por trás de cada fuga desesperada, cada esconderijo improvisado, cada cena de ação, existe essa pergunta silenciosa: em que mundo que a gente vive? Sabe? Quem são os verdadeiros gigantes do nosso mundo? Quem são os verdadeiros gigantes da atualidade? O Irving Allen ele pode até ter ficado conhecido como o mestre do desastre, mas em Terra de Gigantes ele mostrou um talento
monumental, digamos assim, como o arquiteto de mundos. O cara é verdadeiramente um visionário que ousou realmente construir uma série que ainda hoje impressiona pela criatividade, pela crítica social e pela própria dimensão humana, né? Literalmente falando. Eu vou assim, te dizer uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Se você nunca viu, está perdendo uma obra-prima da era de ouro da ficção científica. Mas se já viu, sabe que vale a pena revisitar sempre? E eu acho que você vai concordar comigo. Num tempo de gigantes, né, onde tudo parece esmagador, onde sistemas controlam, oprimem, consomem, Terra de Gigante lembra a gente que no fundo, a verdadeira força não está só no tamanho, mas na coragem de resistir, na coragem de se unir. Eles eram pequenos, sim, só que jamais se renderam. E talvez essa seja a maior metáfora da série, a de que mesmo sendo minúsculos diante desse mundanzão de meu Deus, a gente ainda pode ser gigante em humanidade, em dignidade, em esperança. E se hoje essa história ainda toca aqui dentro, é porque, de certa forma, a gente já se sentiu assim, sabe? Minúsculos, invisíveis, tentando sobreviver num universo que não foi feito pra gente, ou que não dá oportunidade pra gente mostrar o nosso valor, que não dá tempo da gente dizer a que veio. Só que, como o próprio Irving Allen dizia, a ficção científica é só um espelho, e às vezes o que ela reflete é justamente o que o mundo real tenta esconder. Eu vou mandar a real para você, sabe? Eu, particularmente, eu sigo vasculhando esses espelhos com uma voracidade imensa, porque toda boa história, mesmo aquelas que são escritas com, né, com tinta falhada, com efeitos de papelão, com trilha sonora reciclada e tal, ela carrega um universo inteiro dentro dela. E se você curtiu esse mergulho em Terra de Gigante, já sabe o que eu vou te pedir com o maior carinho do mundo. Deixa aquele like super gostoso, considera se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito e ativa o sininho para receber as novidades. E a gente se vê no próximo set. Corta!